Feliz manhã, muito bom dia para todos. Pregador André Luiz de Goiás, Centro-Oeste do Brasil, com a Bíblia de Jerusalém, aberta em Gênesis capítulo 19, versículo 12, os homens disseram a Ló: ainda tens alguém aqui? Teus filhos, tuas filhas, todos os que tens, que estão na cidade, faze-os sair deste lugar, Sodoma e Gomorra, porque vamos destruir este lugar. Esses homens aqui, esses dois varões, eram Miguel e Gabriel, diz William Marion Branham. O Elias, na minha Bíblia de Jerusalém, é Malaquias 3, versículo 23 e 24. Na minha Bíblia não é o capítulo 4. Manifestação do Filho do Homem, de Lucas 17, 30. E também William Marion Branham é o anjo de Apocalipse 3,16 para essa sétima e última era da igreja de Laodiceia. Mais ainda, William Branham é o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. É o revelador dos 7 trovões. Foi ele que disse que esses dois homens, varões aqui, dizendo para Ló sair imediatamente de Sodoma e Gomorra, é Miguel e Gabriel. E se você ignorar William Branham, você estará ignorando a Bíblia, porque ele é Malaquias 3, 23, 24, Lucas 17, 30, Apocalipse 3, 16 e Apocalipse 10, 7. Vê? Que não é uma boa ideia atacar William Branham. Você está vendo? Ignorar William Branham é ignorar a Bíblia. E só pessoas ignorantes farão isso. E os ignorantes não irão para o céu, né? Para o arrebatamento, para as bodas do Cordeiro, para o milênio, reinado de 1000 anos de Yehoshua Mashiach. Também os ignorantes não vão mudar a sua posição. Quem muda de posição é os sábios. O sábio uma hora está na Batista, outra hora está na Assembleia de Deus, igual eu. Outra hora está no Tabernáculo da Fé. Outra hora estava com cacu, aí você diz assim, você muda, hein? Pulando de galho e galho. Não, eu estava procurando a verdade. Por isso que os sábios não ficam bitolados aí, mente bloqueada, mente fechada. Então, ele foi quem trouxe a revelação dos 7 selos e os 7 trovões, que João foi proibido de escrever, é o conteúdo das revelações dos 7 selos, né, que o irmão Branham pregou, né? Simplesmente é isso, né? E ele é o anjo da era em que vivemos, né? E eu não posso, como pregador, eu não sou profeta, não quero ser profeta, mas como pregador eu não posso ver essas cobras, serpentes, procurarem desfazer da mensagem do profeta William Branham e ficar calado. Eu vou pregar contra as cobras, serpentes, né? Cacu mesmo é uma mamba africana, né? Cumprindo a visão de William Branham, paradoxo, William Branham ia tirar da mensagem, da fita, né? E deixou, né?
Mas o sétimo selo, o irmão Branham cortou mesmo. Eu não quero que esse conteúdo aí, que isso vá nessa mensagem aí do sétimo selo. Corte, irmão Fred Sutton. E eles obedeceram, William Branham. Corte, irmão James Margury. E eles obedeceram, William Branham. Também o irmão Branham estava vivo, né? O irmão Branham não tinha morrido, estava vivo. E eles obedeceram, eles cortaram. Mas quando o irmão Branham morreu, eles cortaram isso no dia 25 de março de 1963, no hotel, no privado, no secreto, tudo bem, no particular, mas cortou. O que importa é que cortou. O Cacu disse, mas o irmão Branham pregou domingo, dia 24 de março, o sermão sétimo selo. André Lima, o apóstolo André Lima, eu não sou apóstolo mais, mas o apóstolo André Lima prefere algo que o William Branham pregou no secreto, no oculto, em privado, particular, no hotel, do que o sermão na plataforma, no púlpito do Tabernáculo Branham. Eu prefiro mesmo, eu procuro a vontade perfeita de Deus. Na vontade permissiva, ninguém será salvo. Eu vou voltar à leitura do Gênesis 19 aqui. Então, toda mulher que tem marido vivo, já está no segundo casamento, terceiro casamento, está vivendo com outro homem, tendo marido vivo, Paulo diz que essa mulher será chamada adúltera. E também quem está casado com essa mulher é um adúltero. Essa não é a vontade perfeita de Deus, você vai se perder. Católico, protestante, pentecostal, evangélico, deutero-pentecostal e neopentecostal. Você está na vontade permissiva. Você deve voltar à palavra original, à Bíblia, às Escrituras. É a vontade perfeita. Eu estou distribuindo esse folheto aqui, às pessoas. O caminho para o céu é a Bíblia. O caminho para o céu é a Bíblia. Eu já preguei aqui que eu achei o caminho, né? Aí você me pergunta, mas um livro é o caminho para o céu? O salmista, isso eu falei, diz no Salmo 109, versículo 105, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Vê se não ando por um caminho fatal. Há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o final é a morte. Salomão falou em Provérbios, mas o pai de Salomão, Davi, está dizendo aqui, vê se não ando por um caminho fatal e conduze-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 24. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quem é a lâmpada? É a palavra. A palavra também é a luz do mundo é Yehoshua Mashiach. Ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Trevas católicas, trevas teológicas, protestantes, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Caio Fábio, Paulo Júnior, reverendos, Napoleão Falcão. E tantos reverendos aí. Você tem que seguir mesmo um Napoleão, né? Um Napoleão Falcão. Se você fosse uma águia, você não ia seguir nem o Napoleão e nem o Falcão. Onde estiver o cadáver lá, o corpo lá, vai se juntar aos abutres, né? Mas as águias vêm a palavra. E Yehoshua disse, vou repetir aqui, Primeiro, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E Yehoshua disse em João 14,6, eu sou o caminho. Quem é o caminho? É Yehoshua. Você tem que trazer ele para a sua vida. Ele é que é o caminho.
Mas ele também é a palavra. No princípio era o verbo, a palavra estava com Deus. O verbo, a palavra era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. O homem está lendo uma ilustração, lendo a Bíblia. Não você tem a Bíblia? Então você está perto da verdade, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para instruir, para refutar. Refutar é calar a boca dos enganadores. Para corrigir, você vai aceitar a correção. Para educar na justiça, para não errar, não, vai ter que ser orientado. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Então o caminho é a palavra é Deus, é Yehoshua. É ele que é o eu sou. O Cacu disse que é o caminho, a verdade e a vida. Cacu tem síndrome de eu sou, uma doença, né? Cacu não é nada. Né? Vai seguir Cacu. Você vai parar na bigamia e na poligamia. Casou com 7 mulheres, né? Eu volto à leitura do Gênesis 19, versículo 12. Os homens disseram a Ló, Gabriel e Miguel e Gabriel. Ainda tens alguém aqui? Teus filhos, tuas filhas, todos os teus que estão na cidade? Faz-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar. A Escritura diz em Malaquias e Pedro que não vai sobrar nem raiz e nem ramo. Eu tenho pregado aqui que há 60 anos atrás, com John F. Kennedy, o primeiro presidente católico americano, na crise dos mísseis cubanos, a Rússia, a antiga União Soviética, colocou os mísseis aqui em Cuba, apontado para Miami, né? Bem pertinho, né? E os Estados Unidos colocou mísseis na Turquia, apontado para a Rússia. Era a Guerra Fria, mas algo aconteceu ali, que houve um acordo de paz, é claro. O presidente católico deu ordem para afundar a marinha da União Soviética. Os russos recuaram. Eu pergunto nesta hora, se o segundo presidente católico está a cumprir a profecia de William Branham na era de Laodiceia, que os Estados Unidos teriam um segundo presidente católico detonar a Rússia, navios russos, você acha que vai ficar por isso mesmo? A União Soviética teve medo da ordem de John F. Kennedy. Mas eu não sei se a Rússia, eu não posso afirmar que a Rússia tem medo. Nervosa do jeito que está, isolada do jeito que está. Entende que estamos diante de um quadro profético. Eu sei. Na crise dos mísseis cubanos era o tempo da tarde, mas nós não estamos na tarde, estamos na era de Laodiceia. Na hora da meia-noite. Também não sei que horas estamos aí nessa madrugada, mas a aurora virá, porque foi na aurora, diz a Bíblia, que é o raiar da aurora, não é o raiar do sol, 6 da manhã. Entre 0 hora, meia-noite até 6 da manhã, entre esse período, uma hora dessas, a aurora vem. E na aurora, os anjos, os homens aqui, Miguel e Gabriel, insistem com Ló para ele sair logo de Sodoma. Sair logo de Sodoma e Gomorra, porque vamos destruir este lugar. Tem 7 trombetas para tocar para Israel, com Elias e Moisés. Tem 7 taças para ser derramado na terra, a ira cólera de Jeová, a ira do Cordeiro de Yehoshua. Mas nesta hora ainda estamos aqui no 7º selo, na 7ª era. O 7º anjo é William Branham. E você, André Luiz, o que você é? Você é um anjo? Você é um profeta?
Não, eu só sou um pregador. Pregadorzinho. Que Deus colocou para pregar aqui no Brasil nesta hora. Vamos destruir esse lugar, pois é grande o grito que se ergueu contra eles diante de Jeová. É grande o grito que se levantou contra eles. Diante de Jeová, o pecado de Sodoma e Gomorra chegou no céu. E Jeová nos ouvidos para exterminá-los. Eu devo fazer uma pergunta nesta hora. Não preciso fazer uma pergunta nesta hora. Vemos aqui no Brasil que existe a igreja cristã contemporânea, né? Onde o pastor homem casa com homem, né? Os homens casam com homens. É uma pergunta. Isso é no Rio de Janeiro, mas ela se espalha por Belo Horizonte, por todo o Brasil. Existe aqui no Brasil outra igreja, chamada Igreja Evangélica Cidade Refúgio, em São Paulo, onde a pastora, que é da Assembleia de Deus, casou com uma mulher, né? Eu devo fazer essa pergunta porque eu creio. Eu acredito que o mundo é uma Sodoma, inclusive as igrejas, aonde você está preso dentro delas. De quem é a culpa? De existir hoje uma igreja cristã contemporânea onde homem casa com homem. É evangélica, viu? Olha o nome da igreja, cristã contemporânea. Quem é o responsável por esse fruto? Igreja Evangélica Cidade Refúgio em São Paulo, e se espalha pelo Brasil. Até o filho da Gretchen foi batizar lá, né? Nessa igreja. Isso é fruto de quem? Essas igrejas que crescem no Brasil, você tem dúvida que estamos numa Sodoma e Gomorra? Ora, para mim, isso é fruto do sistema religioso, que não tem conserto. Só o fogo e o enxofre. Só virando cinza. As obras da terra para acabar com isso. Somente esse primeiro céu pegando fogo, como disse Pedro. Vai virar chamas de fogo a atmosfera. Para terminar com isso, porque não tem conserto. O catolicismo, 2000 anos. Não tem conserto mais. O protestantismo, 500 anos. O movimento pentecostal evangélico já tem mais de 110 anos. Assembleia de Deus, CCB, quadrangular, não tem conserto. Também o movimento deuteropentecostal, mais de 70 anos, não tem conserto. Nem os neopentecostais, que começaram na década de 70. Já vai mais de 50 anos. Um avivamento só dura 40 anos. Eles já passaram do jubileu, né? Do jubileu deles. E depois é morte. Está tudo morto. Todo movimento de igreja está morto. Todas as igrejas têm nome de que vivem, mas estão mortas. Tudo é mormidão, mornos espirituais. Eu sei, é rico. São ricos, materialmente falando. Mas estão mortos espirituais. E essa morte espiritual, cavaleiro esverdeado. Quarto cavalo. Do quarto selo do Apocalipse, a morte entrou, e esta morte espiritual. E o inferno segue o Hades, a mansão dos mortos. Segue esse cavaleiro, o quarto cavalo esverdeado, e isso traz esse resultado. Igreja contemporânea. O que é contemporânea? É a igreja de hoje. Igreja
evangélica cidade refúgio. Eu sei das cidades de refúgio que Moisés, no Velho Testamento, mandou fazer, não? Mas uma cidade de refúgio para sodomismo, eu não vi Moisés mandar fazer isso, não. Era as mortes acidentais, não? Para o vingador não matar o israelita, ele podia viver nessa cidade lá, tudo bem, mas igreja evangélica, cidade de refúgio, você não vê que virou Sodoma? Tem dúvida ainda? Você tem dúvida que virou Sodoma toda coisa? Se alguém ouvir a minha voz, eis que estou à porta e bato. Quem bate na porta está do lado de fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se alguém ouvir a minha voz, eu já disse aqui que a voz de Deus é a palavra, é a Bíblia, é o caminho para o céu. A Escritura, disse William Branham, é o próprio Yehoshua. Você fala Jesus? Mas eu não vou falar Jesus, porque isso é um nome católico, não? Jean Jorge Tricino, que mudou a fonética do I para o J, e todo mundo pensou que tinha escapado da Igreja Católica, mas está todo mundo dentro, hein? Até os cacuístas, não? Até os cacuístas estão dentro. Mas se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Apocalipse 3, 20, Mateus 18, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, na sua casa, eu estarei no meio deles, não? E Romanos 16, 5, 1 Coríntios 16, 19, Filemão 2, a igreja de Paulo reunia em casas de irmãos, casa de Áquila e Priscila, casa de Arquipo, não tinha templo. E Yehoshua, que vocês chamam de Jesus, mas é um nome católico, me diga que templo Yehoshua mandou fazer. Ou que local, que templo ele tinha. Chegou a hora de abandonarmos os templos desses sistemas religiosos, prisões mentais, que fazem lavagem cerebral na mente das pessoas, o catolicismo, o protestantismo, os pentecostais evangélicos, deuteropentecostais e o neopentecostalismo. Sai dela, povo meu! Ou então, quando as pragas, os flagelos vierem, vocês serão destruídos junto com esse sistema. Vamos destruir esse lugar. A terra está fadada ao julgamento. William Branham diz que um homem louco vai meter o dedo no botão lá da pasta da bomba nuclear e vai começar um metendo o dedo, outro metendo o dedo, e aí isso aqui vira cinza. Não tem como mudar essa profecia. Ló foi falar com seus futuros genros. Veja, as filhas de Ló era virgem, estava comprometida para casar. Tudo isso aqui é na madrugada, né? Que estavam para casar com suas filhas. Levantai-vos, levanta da cama. Para de adulterar com Jezabel, o catolicismo e suas filhas protestantes deuteropentecostais. E neopentecostais, levanta da cama. Levantai-vos, disse ele. Deixa esse lugar, porque Jeová vai destruir a cidade. Mas seus futuros genros acharam que ele gracejava. Ou seja, não crer em Ló. Você está achando que minha pregação é brincadeira, não? Eu vejo gente me escrevendo de que hospício fugiu esse pregador aí. Esse homem está louco. Ora, a Escritura diz aqui que Ló sacudiu seus futuros genros da cama. Eles estavam deitados, que era madrugada, não? A aurora tinha vindo, mas ao invés deles levantando a cama
deitado com Jezabel e com as filhas do catolicismo, eles fizeram foi gracejar. Você está zombando. Não acreditaram e não sabendo eles que daqui a pouquinho eles iriam virar cinzas, como viraram cinzas. Raiando a aurora, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher. Ló, uma mulher, dois, tuas duas filhas, só 4 pessoas. E aqui se encontram, para que não pereças no castigo dessa cidade. Aí ele castigou a cidade de Sodoma, né? Mas agora vai castigar o mundo. E como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão. Não deu para levar a televisão, não deu para levar o celular, não deu para pegar o carro, não deu nem para pegar o dinheiro, o ouro, a prata, se ele tivesse lá, não sei se ele tinha na casa dele, os pertences, as coisas de valor, as joias, os objetos. Os anjos viram que a hora era agora. Pegaram na mão de Ló, da mulher de Ló, um anjo, outro varão pegou na mão das 2 filhas de Ló e puxou para fora. E a mudança? E os 50 sapatos de salto alto e o short? E a pintura e o batom e o esmalte? E a roupa colada no corpo? Igual linguiça toscana e calabresa, não deu para levar não. Puxaram para fora. Eles não queriam sair de Sodoma. Foram puxados na marra, na força, pelas mãos dos anjos, dos 2 varões. Se alguém ouvir a minha voz, alguém é indivíduo, é pessoa, é ser humano. Então, se você está dentro do sistema religioso, você ainda não nasceu de novo. Você não tem o verdadeiro Espírito Santo. Você é um produto, um escravo do sistema. Assim, eu vou te chamar de irmão. Porque Eva é a mãe de todo mundo. Mas Adão não é o pai de Caim. Os filhos de Deus e filhas de Deus estão sendo avisados. Eu acredito que eles vão sair. Estão sendo avisados para saírem de Sodoma. Tudo está sodomizado. Eu sei, irmão Brana está ali em Gênesis 18. Jeová, Miguel e Gabriel, Jeová de costa para a tenda, revelando o segredo do coração de Sara. Mas depois desse quadro, agora é a vez de Miguel e Gabriel dentro da cidade de Sodoma. E Ló, o justo Ló. No tempo do irmão Brana havia 3 classes. O crente, o manufaturado e o incrédulo. Eu penso que, voltando à Bíblia, a epístola de Pedro, aqui agora deve haver os justos, os ímpios e os pecadores. Os justos se salvam com dificuldade. A aurora, Salomão falou em provérbio que a aurora vai vir para o justo. Em provérbio, Salomão diz que a aurora pertencerá aos justos, não aos ímpios. O justo vai voltar à palavra, irá pela Bíblia, pela palavra, a palavra original, o Evangelho de Paulo. Os ímpios são os que praticam a iniquidade, saber o certo e fazer o errado. O ímpio, seu coração, ainda tem lá uma raiz chamada a raiz da incredulidade. O que é incredulidade? É duvidar do que está escrito. Se você duvida de qualquer ponto da Bíblia, você tem a raiz da incredulidade, é uma serpente, Mas se você nasceu de novo, o seu coração tem uma pomba, o Espírito de Deus, e você não discute com a palavra, a Escritura, a Bíblia, com que Yehoshua, o Filho e o Pai Jeová inspirou esses homens para colocar aqui no livro.
Você não vai discutir nem sobre o cabelo grisalho, né? Coroa de honra, né? Para o varão e para a mulher, né? Você não vai discutir com nenhum ponto da Bíblia, porque você depende da Bíblia, da palavra, para entrar no céu. Depende da Bíblia e da palavra para entrar no céu. Eu vejo muita gente atrapalhada agora. Os pregadores estão ficando mais confusos. E tem gente que está estudando os 4 evangelhos e está a pregar. Eu nunca vi Jesus, eu não falo Jesus, é Yehoshua, falar do arrebatamento. E de fato, Yehoshua não falou de arrebatamento nos 4 evangelhos. Um dos maiores livros da Bíblia é o Apocalipse, né? Assim, de profecias, Daniel também, Ezequiel, né? Mas primeiro o Apocalipse. Minha esposa me perguntou, o Apocalipse fala de arrebatamento? Eu disse, fala. Elias e Moisés, os 2 profetas que vão vir pregar para os 144 mil israelitas quando terminar a era de Laodiceia, o tempo das nações, as 7 eras da igreja. Eles vão ser mortos pela besta, né? Um papa americano, né? E seus corpos não serão sepultados e enterrados depois de 3 dias e meio. Seus corpos vão ser arrebatados. E onde está o arrebatamento da igreja? No Apocalipse. Bem, William Branham disse que a igreja noiva desaparece no início do capítulo 4 do Apocalipse, do capítulo 4 até o 19, a noiva, igreja noiva gentílica não está na terra. Ela reaparece no capítulo 19. Mas quem fala do arrebatamento mesmo é Paulo. E agora eu estou vendo um pregador questionar Paulo, dizer que Paulo errou. Que há um erro em Paulo. Está o pregador que Paulo disse que seria arrebatado vivo. Eu vi Paulo dizer assim, nós os vivos. Ele não diz eu, Paulo, vou estar vivo no dia do rapto. Ele diz nós, ele generalizou. Até porque Paulo era o mensageiro da primeira era, Éfeso. Né? E depois, lá em Romanos 10, 25, Paulo fala que o endurecimento, a cegueira de Israel, iria durar muito tempo, até a plenitude, os tempos das nações dos gentios terminarem. Yehoshua Mashiach disse em Lucas 21 que Jerusalém será pisada pelas nações até que o tempo dos gentios se complete, termine. Não terminou. Mas é ele, Paulo, que vai falar do arrebatamento. E por que Paulo, eu entendo muito bem, por que Paulo fala do arrebatamento para os gregos em Tessalônica, em Corinto, as nações, né? Porque a esposa de José, o governador do Egito, depois de sofrer na mão dos seus irmãos, que o venderam e tinha ódio contra ele, sua esposa não era hebreia, era egípcia, gentílica, Asenat Paniah. E seus irmãos estavam cegos diante de José, o governador do Egito, não sabia que era José, que o tempo tinha passado. É como Israel hoje. Você pode ir lá pregar Jesus, eles não creem, os judeus. Você pode pregar Yahusha, Yeshua, pode até ir pregar Yehoshua, que é o nome verdadeiro do Cordeiro. Eles não creem. Eles só crerão quando Moisés e Elias, os 2 profetas de Apocalipse 11, vier pregar 3 anos e meio. Eu estou vendo muita gente dizendo e acreditando que tal pessoa é profeta para os judeus. Como? Já está pregando 40 anos, mais de 40 anos. Profetas que virão para Israel vão pregar só 42 meses. 3 anos e meio, e depois serão mortos, e depois serão arrebatados seus corpos. Então ainda não chegou o tempo de Israel. Israel hoje ainda
mesmo com Éfeso, 117 anos, Laodiceia, 117 anos, igual por igual, eles estão como aqueles 11 irmãos de José no Egito, falando com José e não sabe quem é José. Estão cegados, endurecidos, até o rapto, porque mesmo os judeus, Israel, vai entrar na Federação Mundial, Confederação Internacional Mundial, o Ecumenismo. Moisés, Elias que vai arrancar através da sua pregação, vestidos de pano de saco, os 144 mil, esta hora ainda vai chegar. Mas não queira estar aqui na terra, porque não vai ser salvo homens e mulheres das nações nesse tempo, porque nesse tempo já terminou o tempo das nações. Nosso tempo é aqui agora, ainda é aqui agora. O santo evangelho de Paulo, ele pregou o rapto. Porque Yehoshua, em Paulo, se dirige às nações. E Yehoshua, em Pedro, se dirige às 12 tribos. Pedro com o evangelho da circuncisão e Paulo com o evangelho da incircuncisão. E o rapto é uma promessa às nações. Terminei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Me resta agora aguardar a coroa. Se eu morrer no Mashiach, Cristo Mashiach, é lucro. Meu desejo é de partir. Agora, Paulo estava sabendo que o rapto ia demorar. Teria que vir a apostasia, o homem ímpio, o homem do pecado, o filho da perdição. Teria que se sentar no templo de Deus, no templo de Paulo, o primeiro templo lá, não tinha sido destruído não, o general romano Tito. De Daniel 9:27, a besta, Roma, dos Césares, Roma imperial, ainda não tinha se levantado, e depois dessa besta aí, romana, os imperadores, ainda viria um outro tipo de besta, a Roma papal, do Vaticano, de Roma, e agora o mundo já viu esses dois tipos de bestas. Falta um terceiro tipo, uma besta, um papa americano, 666. Se levantar, está faltando isso, só falta isso. Porém, quando vier, a primeira foi Tito, Daniel 9:27, a segunda Apocalipse 13, né? A primeira besta do mar. E a garganta dessa besta imperial romana foi cortando e a Roma papal, a ferida de morte foi curada, mas todo o poder da primeira besta do mar, agora a Roma papal, foi para a segunda besta da terra, que fez fogo descer do céu em Hiroshima e Nagasaki, a América do Norte, os Estados Unidos. É de lá que vai vir o ecumenismo, a Federação Mundial Internacional de Igreja, vai se levantar ali. Por isso que Paulo diz que ele desejava partir. E primeiro teria que acontecer essas coisas. Nós estamos vendo essas coisas agora diante dos nossos olhos. Só se fala de reconstrução do terceiro templo em Israel. E vai ser reconstruído mesmo, gente. Como eu não sei. Sei que tem a mesquita de Al-Aqsa lá, onde 2 bilhões de muçulmanos acreditam que Maomé subiu ao céu com seu cavalo daquela mesquita. E tem uma segunda mesquita, uma perto da outra, da cúpula dourada, onde tem a pedra, onde o anjo do Senhor segurou a mão de Abraão, quando a mão de Abraão baixava para sacrificar Isaac. O que vai acontecer com essas? Não é uma mesquita, não, é 2. O que vai acontecer, eu não sei. O status quo do templo pertence à Jordânia, né? Os judeus querem o direito, né? Tem toda a condição. Israel é uma potência econômica no Oriente Médio. Com desfiles sodomitas, né?
Com o desfile sodomita também cumprindo no Apocalipse 11 que Israel viraria Sodoma e Egito. Vai acontecer, está prestes a acontecer. Antes tem que vir a aurora. A aurora tem que vir. Então entende, meu desejo de partir é como se Paulo soubesse que ia demorar, né? De estar com a Machia. É lucro, a morte, né? E como disse William Branham, você sai deste hospital de pestilência que é a terra, e agora está pior a terra, né? É muita angústia, é muita peste, é muita doença, é muito problema, é muita loucura, né? Bem, Paulo diz aí em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16, como que vai ser o rapto. Ele fala de um arrebatamento, nós os vivos não passaremos à frente dos que morreram. Então Paulo está aguardando. Ele vai ressuscitar e Paulo vai no rapto, junto com os fiéis, os que foram fiéis lá em Tessalônica, em Corinto, e durante aí as 7 eras da igreja, esses 2000 anos. Mas presta atenção, a Bíblia de Jerusalém disse que haverá o sinal. 3 coisas vão anteceder o rapto. Será dado o sinal. Primeiro lugar. Segundo lugar, a voz do arcanjo. Eu sei, a Bíblia King James de William Branham falou de alarido. A Darby do Cacu fala de clamor de comando. Mas a minha Bíblia de Jerusalém diz que vai ser dado o sinal. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, diz a voz do arcanjo. Em terceiro lugar, diz a trombeta divina, que é a última trombeta de 1 Coríntios 15, que não tem nada a ver com as 7 trombetas do Apocalipse. E quando você lê aí Apocalipse 11, a 7ª trombeta, da série 7 trombetas que Moisés e Elias vai tocar para Israel, lá não há ressurreição e nem arrebatamento. As trombetas é para juntar os 144 mil. Já essa última trombeta divina aí de 1 Tessalonicenses 4,16, 1 Coríntios 15, não tem nada a ver com as 7 trombetas do Apocalipse, não. Essa é a trombeta da ressurreição e do rapto. Sim! A trombeta desse sonido incerto. Quem se preparará para a guerra, para a batalha? Deves entender que a pregação do Evangelho, da Palavra de Deus, da Bíblia, Paulo disse que é uma trombeta. É aqui que estamos nesta hora. É aqui que estamos. Estamos na onde? Estamos nesta hora aqui, de ter cuidado. Você sabe, se você já leu a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, especialmente o Novo Testamento, você sabe o que você deve fazer para não ficar fora da cidade celestial e também para não se perder. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, olha a lista aqui. Os impúdicos estão fora do reino de Deus. E eu já preguei uma pregação, quando eu comecei a pregar o ano passado, eu expliquei o que é ser impúdico, né? Tá aí a pregação, você vai lá, acessa e ouça, né? Os idólatras estão fora do reino de Deus, aí os adúlteros, aí quando fala adúltero, aí Romanos 7, versículo 2 e 3, que diz que a mulher casada, que tem marido vivo, se ela for viver com outro homem, será chamada de adúltera. Não tem jeitinho, não tem como resolver. Isso não é probleminha, é problemão. Esdras resolveu lá no exílio, separando os casais de homens judeus com mulheres gentílicas, porque a lei de Moisés proibia. Eu não mando ninguém separar, mas se você morrer no estado de adúltero, você está fora do reino de Deus. Veja aonde chegamos.
Não me vem com essa conversa de que Paulo, dentro das igrejas de Corinto, de Roma, de Filipos, Tessalônica, havia mulheres lá casadas 2, 3 vezes com o marido vivo. Não havia. Havia do lado de fora, do lado de dentro, tinha que entrar na ordem. Paulo pregava para os de dentro, julgava os de dentro. Esse negócio de adultério é sério. Não existe no Novo Testamento carta de divórcio para uma mulher que tem marido vivo. Ela pode até se separar do marido. 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11. Porém, Paulo diz, dá ordem, não te case de novo, mulher. Não tem um segundo casamento para uma mulher, exceto se o marido morrer e ela virar viúva. Portanto, toda mulher cujo marido está vivo e ela é de outro homem, vive com outro homem, é adúltera. E o homem também é adúltero. Eu não estou aqui para agradar o senhor, ninguém, a senhora, ninguém. Você faz o que você quiser fazer. Mas você está perdido, perdida, se você não voltar à palavra original. Depois Paulo diz, os depravados estão de fora do reino de Deus, os efeminados estão de fora, os sodomitas estão de fora, eu estou citando Paulo, os ladrões estão de fora, os avarentos estão de fora, os bêbados que se entregam à bebida, a embriaguez, os ébrios, os bêbados estão de fora. Você gosta de um alquinho, né? Bebe todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você está de fora do reino de Deus, de acordo com Paulo, em 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10, e os injuriosos. Eu vou aumentar a lista. Não é minha lista. É de João agora. Apocalipse 22, 15. Para fora da cidade ficarão os cães, os mágicos, os impúdicos. Já disse, eu tenho uma pregação sobre o que é ser impúdico. Vá ouvir essa pregação. Os homicidas estão de fora da cidade santa. Os idólatras estão de fora, mas não é que vai viver do lado de fora da cidade. Eles vão para o lago de fogo. Os idólatras. Agora presta atenção nessas duas últimas aqui da lista. Os que amam a mentira e os que praticam mentira. Isso aqui é televisão e internet, redes sociais. Gosta de um filminho, não? De uma novelinha. Se você ama mentira, você irá para o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Se você pratica mentira, você irá para o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Por isso que eu estou dizendo. Dá um pontapé na televisão. E cuidado com redes sociais. Eu vou dar ainda aqui uma lista de Paulo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A lista subiu para 17. Agora vamos ver o tamanho da lista aqui em 1 Timóteo. Já tem 17, mas vou só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 aqui, ó. 17 mais 19 dá quanto? A lista sobe para 36, né? Espécie de pessoas que estão de fora. Eu estou com a lista de 2 Timóteo 3, 5. Os egoístas, os gananciosos, os jactanciosos, os soberbos, os blasfemos, os rebeldes com os pais, pai e mãe, os ingratos, os iníquos, os sem afeto, os implacáveis, os mentirosos, os incontinentes, os cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Os que têm aparência de piedade e nega o poder. Paulo diz aqui, afaste-se deles, Timóteo. E toda essa classe está aqui hoje. É bem multiplicada, né? Cresceu o pecado, a iniquidade cresceu.
O saber o certo e fazer o errado cresceu muito. Estando de igreja, tá cheio de pessoas que vivem essas vidas aí, ó. Não tem condição de você mudar. De você mudar a sua vida dentro de uma igreja. Quem pode mudar a sua vida é Yehoshua. E ele está fora do sistema religioso. Entre esses se encontram os que se introduzem nas casas e conseguem cativar mulherzinhas carregadas de pecado, possuídas de toda sorte de desejo. Que é isso? Igrejas é lugar do sexo. De namoro, de fornicação, de adultério. Meu irmão Branham dizia, no seu dia, fique longe das mulheres. O Cacu arrumou 7. Joaquim, nós vimos aqui em Goiânia um monte de amante. E o irmão Branham dizendo, fique longe das mulheres. Fique longe das mulheres. Era a ordem de William Branham. Ele ficou longe. Mas os que estão pregando hoje não saem de perto das mulheres. E as mulheres não saem de perto deles. Por isso que hoje é comum toda secretária de pastor ir deitar com o pastor, do bispo e deitar com o bispo, do missionário e deitar com o missionário, do padre e deitar com o padre. É para ficar longe das mulheres, disse William Branham. Mas o Cacu, no 146, versículo 170, ele diz que um pregador pode ter 2 mulheres. Doutor as 2, vem com... Olha o que Cacu disse, você vem com 2 mulheres adotadas, pode viver com as 2, ainda pode ser pregador na congregação se as 2 mulheres tiverem bom comportamento. Aonde que 2 mulheres fazendo sexo com um homem dentro de casa, uma bigamia dessa é bom comportamento? O que se passa na mente de Cacu? Cacu tem a mente da mamba africana, só pode ser uma mente serpente, para provar a bigamia. No Novo Testamento, Yehoshua não aprovaria isso nunca. Nem Paulo, nem William Branham. Eu estou dizendo que aí no Congo tem pastor Pierre Cas, casado com 12 ou 18 irmãs do tabernáculo. Veja que situação está o tabernáculo que prega a mensagem membrana. Eu quero terminar essa pregação com sinceridade, dizendo isso aqui: eu não tenho que seguir nenhum homem. Eu tenho que seguir a palavra e Yehoshua. No princípio era o verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Eu devo seguir Yehoshua, a Bíblia. Ele é o caminho para o céu. Então o que eu devo fazer e você deve fazer? Você tem que defender o Evangelho de Paulo. O Evangelho de Paulo, em 1 Coríntios 11, Paulo disse: o que o Senhor, Yehoshua, o Senhor me transmitiu, eu vos ensinei. Tudo que Paulo recebeu foi de Yehoshua. 1 Coríntios 11, 23. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que eu vos transmiti. E aí tem a Santa Ceia, o batismo, em águas, em nome de Yehoshua. Tem a Santa Ceia, lava-pés. A mulher não pode pregar e ensinar, tem que usar o véu. Na hora de orar e profetizar, não pode cortar o cabelo. Não pagar dízimo. Tudo que Paulo pregou, estamos pregando, não? Estou pregando, não? E vocês, nós, filhos e filhas de Deus, devemos voltar ao Evangelho de Paulo. É a forma de irmos para o céu. Eu não sou profeta. Eu não sou profeta. Mas sei que irmão Branham diz que uma pessoa estranha viria para dar continuação à mensagem. Eu não digo que eu sou essa pessoa. Eu estou aguardando essa pessoa.
Mas desde quando comecei a pregar, fui expulso do Cacô Felipe, o meu ponto de partida é o 7º selo que o irmão Brana cortou. Tá aí. E eu não concordo com mulher que usa calça comprida nem no emprego, nem para trabalhar. Eu não autorizo isso, eu jamais vou autorizar isso. Oh, mas como que eu vou pagar minhas contas? Comprar minha televisão, meu celular? Você está preocupado com conta, não? Em vez de estar preocupado com a sua alma. É inadmissível uma mulher usar calça comprida. Inadmissível, mesmo para trabalho. Mesmo para trabalho. Deuteronômio 25 diz que nenhum artigo de homem estará numa mulher, nenhum artigo masculino na mulher e nenhum artigo feminino no homem. E como que eu vou comer? Como que eu vou pagar minhas contas? Bem, a vida só consiste do comer e o vestir, disse Yehoshua. Conta, melhor não fazer conta. E a melhor coisa, a melhor das melhores coisas na terra é ser fiel a Yehoshua. Então, eu estou esperando esse homem. Eu posso até me perder, mas eu não vou desalinhar do evangelho de Paulo. Eu não vou seguir homem mais. Se alguém disser ali tem um profeta, eu vou lá observar, averiguar, verificar. Mas se esse homem sair um pontinho de Paulo, da Bíblia de Paulo, eu não vou seguir. Pode me mostrar, ó, tem um judeu pregando, como já me disseram, eu vou lá ver. Fui ver mulher de batom, mulher de calça comprida, mulher de brinco, mulher pregando em cima da plataforma, em frente ao público. Eu não engulo não. Ah, mas isso é uma coisinha para você. Para mim, a palavra de Deus condena. Eu não vou engolir. Ah, mas o ministério dele é abençoado. Para você. Eu já estive em igrejas 34 anos, 17 anos. Servi o Joaquim Gonçalves, 10 anos Cacu. Eu achava que esses homens eram profetas. Mas eles não respeitam as escrituras de Paulo. É o culto à personalidade desses homens. Eles são adorados, idolatrados. Eu estou cansado. Eu estou cansado de seguir homens. Agora eu quero a palavra. Eu descobri que Yehoshua é a palavra. Yehoshua. Eu descobri que Yehoshua é o caminho para o céu. Então não tenho que seguir homem nenhum. Não tenho que me entregar, aceitar homem nenhum, crer em homem nenhum. Eu descobri isso. Graças a Deus. Mas estou esperando outro homem vir. Eu não sou profeta. Tem 57 anos, eu estou terminando a pregação, Tem 57 anos que William Branham morreu. Então esse homem, como o Branham falou na mensagem de 19 de dezembro de 1954, e após ele partir, uma geração depois haveria de vir outro homem. Então esse homem que deve vir depois do irmão Branham, já deveria estar pregando desde 2005, porque o irmão Branham morreu em 65, 40 anos dá 2005. Veja que o Cacu nem se encaixa aí, porque ele veio em 2002. O que está acontecendo? Desde 2005 esse homem deveria estar em cena. Se ele não está em cena agora, então nós já temos 17 anos de atraso. Porque desde 2005, já que o irmão Branham morreu há 57 anos, 40 anos, deveria esperar até 2005. 2005 para cá, 17 anos. Se ele não está pregando agora, então ele tem 17 anos de atraso. Atrasado, está atrasado. A pergunta é, será que ele está atrasado há 17 anos? E onde está esse homem? E o William Branham disse que viria
40 anos, uma geração depois que ele partisse. Aonde está esse homem em cena nesta hora? Eu não sei. Mas desde 2005 ele deveria estar pregando. Ou então ele está na terra pregando e não usa televisão, não usa rádio, ele não usa internet, ele não distribui folhetos. Então ele está fazendo um serviço secreto, bem secreto. Né? Só se for assim, eu não sei. Eu estou chutando, presumindo. Né? Então presta atenção. Né? Simplesmente presta atenção. Né? Mas eu não vou seguir homem nenhum. Né? Eu vou seguir a palavra. Né? Ora, olha, que Deus abençoe seus filhos e filhas nesta hora. Amém e amém.